Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Paz e luz. Você está no nosso canal, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E na oportunidade, estamos fazendo aqui um estudo sobre os 4 evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse estudo ele está estruturado em 4 grandes etapas. A primeira etapa sobre a preparação, a segunda etapa sobre o início da missão de Jesus, a terceira etapa sobre o ministério de Jesus na Galiléia, na Judéia e em Jerusalém, e a quarta e última etapa trata da paixão, morte, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. E nesse momento nós estamos aqui na terceira etapa do ministério de Jesus, ministério de Jesus na Galiléia. E temos como tema hoje as bem-aventuranças, a passagem dos evangelhos de Mateus e Lucas. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo, entre e fique à vontade aqui para participar do nosso estudo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui para não perder nenhuma das nossas atualizações. Se você gostou, deixa aqui a sua curtida, comente, fala o que você achou aqui do nosso estudo no dia de hoje, o que agregou para a sua vida pessoal, religiosa, social, e também compartilhar aí com seu irmão, com a sua irmã, que pode ser uma boa mensagem para aquecer o coração de alguém, né? Alguma pessoa que precisa de uma palavra nesse momento agora, pode ser através desse compartilhamento, através de uma ação sua, pode chegar a mais pessoas. Amém? Então vamos aqui fazer uma leitura de Mateus, depois de Lucas, e depois faremos um aprofundamento. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 5, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Vendo ele as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem, agora vamos fazer aqui um aprofundamento na palavra. Né? Cristo ele aborda a palavra pobre como uma matriz moral. Né? Ele fala pobre no espírito. É muito importante essa reflexão, né? Porque não é você feliz só porque você é pobre, mas você é pobre no espírito. Isso também remete à humildade, né? Porque às vezes mesmo uma pessoa, sendo uma pessoa que tem bens, uma pessoa que tem uma boa condição econômica, ela pode ser uma pessoa humilde, se ela for pobre no espírito. Então é muito importante. Lembrando que nós temos um Deus de abundância.
Não está dizendo que para feliz tem que ser pobre, né? Mas ele tem que ser pobre no espírito, ok? Tem que ser uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa de paz, né? Deus não quer uma pessoa de guerra, uma pessoa de conflito, ele quer uma pessoa pacífica, né? Você pode promover a justiça mesmo sendo pacífico. Jesus, ele sempre foi uma pessoa de paz, mas em alguns momentos teve embate, mas ele continuou sendo uma pessoa de paz. E aqui ele nos dá esperança, né? Felizes os aflitos, porque serão consolados. Mas sempre teremos um Deus por nós, né? Um Deus sempre dá esperança. Se nós estamos aflitos, nós teremos consolo. Se nós temos fome e sede de justiça, nós seremos saciados. Então, aqui a fome, está falando da fome e sede de justiça, porque o mundo escandaliza, porque nós vivemos num mundo de desigualdade, um mundo de injustiça, um mundo de exclusão, né? E aqui ele nos consola, né? Que nós, essa fome e sede de justiça, ela será saciada. E se tivermos misericórdia, também alcançaremos misericórdia. Em alguns momentos ali na frente, Jesus, no seu ministério, ele vai falar dessa questão da misericórdia. Muitas vezes a gente pede misericórdia, mas nós não somos misericordiosos com nossos irmãos e com as nossas irmãs. E aqui também, no Sermão da Montanha, ele pede pureza no coração, né? Então, você não tem um coração puro. Como é que está o nosso coração? Nós pedimos muita coisa a Deus, mas nós temos um coração puro. Aqui ele fala que aqueles que tiverem um coração puro verá a Deus. Aqui ele exalta também, né, as pessoas que promotores da paz, sobretudo nesse mundo de guerra, né, esse mundo de tantos conflitos que a gente vive, mais recentemente, inclusive na Guerra Santa, né, onde passaram ali todos os patriarcas, os profetas e reis, né, por onde passou nosso Senhor Jesus. A gente vê o que está acontecendo ali em Israel e Palestina, a Terra Santa que se dividiu, e hoje Israel esmagando Palestina por conta do seu poderio bélico, armamentista, crianças, pessoas morrendo por causa da ambição. E não somente ali na Terra Santa, nós vemos ali a guerra com a Rússia e também ali com a Ucrânia, Sudão, né, recentemente na Síria, né? Quantas guerras tiveram nos últimos anos, né? No Iraque, guerra no Kuwait, Vietnã, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, Deus quer que nós sejamos promotores da paz sempre, né? E a perseguição, né? Jesus foi perseguido, né? E como ele vai dizer nos evangelhos, não é o servo maior do que o Senhor. Se a mim perseguiram, perseguirão a vós. Então nós também seremos perseguidos, né? E ali quando fala da aflição, né? Felizes os aflitos, ele também vai dizer, próximo ali da sua paixão, que ele fala assim: coragem, eu venci o mundo, né? Que ele fala também que nessa mesma passagem que no mundo havereis de ter aflições, né? Coragem, eu venci o mundo, né? Então esse é o mundo que a gente vive, é um mundo onde a gente combate. Parece até contraditório, né? Você fala, como é que uma pessoa pode ser feliz com todo esse cenário? Na verdade seria o contrário, né? É o mesmo que dizer que essas pessoas são infelizes por estarem nessa situação. Mas Jesus, ele tem um outro olhar sobre a mesma perspectiva. A perspectiva de Jesus não é a nossa. Por isso, muitas vezes, a gente não entende por que Deus aceita esse estado de coisas. Porque nosso mundo é passageiro. Muitas pessoas estão preocupadas em ter sucesso, em ter riqueza nesse mundo que é passageiro. Mas qual o seu investimento no tempo em que não acaba? Quanto você investe na sua alma que é eterna? Porque o nosso corpo, daqui a pouco, está ficando por aqui. Nós seremos histórias contadas por alguém. E qual o seu investimento na sua alma, que é eterna? Isso é que importa. E muitas vezes nós temos toda preocupação com o investimento da felicidade aqui no plano material e somos infelizes para o plano espiritual. Amém? Guarde isso no coração. E aqui também
muitas vezes as pessoas perguntam, o que Deus quer de mim? Né? Aqui, Jesus ele vai exaltar os perfis que mais se aproximam da vontade de Deus. Então, se você quer saber o que Deus espera de nós, leia o Sermão da Montanha. Aqui você vai saber exatamente os perfis que mais se aproximam da entrada nos céus. Então, é fundamental para a gente entender o que Deus espera de nós. E quais são os segmentos, né, os perfis que estão mais disponíveis para o reino de Deus. Então, nós falamos aqui da passagem do Sermão da Montanha, conforme a narrativa de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12. Mas também nós temos uma outra narrativa sobre o Sermão da Montanha. Aqui uma outra imagem do Nosso Senhor ensinando na montanha. É a passagem de Lucas. Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 23. Aí vocês vão perceber que no Evangelho de Lucas existem algumas diferenças e vamos refletir sobre elas. Amém? Lucas, capítulo 6, versículo de 20 a 23. Erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia: Felizes vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Felizes vós que agora chorais, porque haveis de rir. Felizes sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e prescreverem vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque no céu será grande a vossa recompensa, pois do mesmo modo seus pais tratavam os profetas. Bem, antes da reflexão de Lucas aqui, então quero te convidar, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreva para você não perder nenhuma atualização. Deixa aqui a sua curtida, se fez sentido para você, se trouxe uma nova perspectiva no projeto do Evangelho. Se deixa o seu comentário, o que você achou aqui da nossa abordagem. Se puder, compartilha aí para o seu irmão, para a sua irmã. Amém? Bem, o Lucas, ele vai citar o seu evangelho, as bem-aventuranças, de uma forma bastante diferente do evangelista Mateus, né? Inclusive, na narrativa do evangelista, ele não menciona a presença das multidões. Mateus, ele identifica ali que tem uma multidão ouvindo o sermão. Aqui, ele parece dirigir o seu sermão, né? A sua palavra, para os discípulos, né? Não existe uma menção aqui a multidões. Outra característica também é que aqui ele fala felizes os pobres, porque vosso é o reino dos céus. E em Mateus vai falar de pobres no espírito, né, que aí amplia um pouco mais. Mas Jesus ele veio para os pobres, né? Ele não veio para os ricos, né? E também essa questão da fome, né? Agora, felizes vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. E aqui, Mateus, ele vai falar de fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, a gente percebe aqui uma diferença, né? Nessas abordagens, né? Vocês que chorais, porque havereis de rir. E depois ali, quando os homens odiarem, rejeitarem, insultarem, está mais próximo ali da narrativa de Mateus, inclusive em relação aqui ao encerramento. Então, Lucas ele vai trazer uma narrativa mais enxuta e que aparentemente parece ser dirigida para os discípulos, né? Tanto que ele inicia assim, ó, erguendo então os olhos para os seus discípulos, dizia. Então aqui a gente percebe um certo direcionamento. Mas esse então é o Sermão da Montanha, sob a perspectiva, né, a narrativa de Mateus e de Lucas. Amém? Então vamos trazer aqui para a nossa vida, né? Aqui está muito direcionado aquilo que Deus espera de nós,
que sejamos pessoas de paz, pessoas que lutem pela justiça, né? Então, aqui, para quem tem dúvida, é só a gente ver aqui, principalmente a narrativa de Mateus, né? Nós temos que lutar, nós não temos que ser pessoas conformadas com esse mundo, né? Então, se existe injustiça e eu me conformo com a injustiça, eu estou compartilhando dessa injustiça, né? Quando, na verdade, o que o Senhor fala aqui? Ele fala que de fome e sede de justiça, que nós temos que ter fome e sede de justiça, que temos que ter misericórdia, né? E que nós temos que promover a paz e que seremos perseguidos aqui nesse mundo, assim como ele foi também. Então, esse Sermão da Montanha, na minha opinião, é uma das passagens mais belas dos evangelhos, onde ela nos ensina o caminho a seguir e que a gente reforce aí a nossa resistência às provações, às tentações desse mundo, porque o que nos espera mais adiante vai compensar todo esse tempo de dor, né? Esse momento de desfrutar eternamente na glória do Senhor. E saber que esse mundo é um campo de batalha, gente. Não é um mundo de partilha, não é um mundo de justiça, porque ele é gerido pelos homens. Tanto é que Jesus ele fala que o reino dele não é desse mundo. Ao passo que ele fala, e você que já aqui acompanhou sobre a tentação no deserto, né, nós falamos aqui no nosso canal, quando ele vai dizer que Satanás é o príncipe deste mundo. Ao passo que ele fala que o meu reino não é desse mundo. Então, percebe uma diferença. Então, esse mundo é governado por homens que, por causa do pecado, por causa do orgulho e por causa da injustiça, ele acaba tendo a influência do mal nas decisões. Ele não é governado conforme os preceitos de Deus. Por isso nós vivemos nesse mundo de tanta injustiça. E a obrigação nossa, a cada dia, está lutando para que tenhamos igualdade entre os irmãos e irmãs, que tenhamos justiça, porque nós seremos saciados, seremos consolados, alcançaremos misericórdia, herdaremos a terra e veremos a Deus. Amém? Então, essa é a nossa mensagem de hoje. Leve para mais pessoas essa mensagem das bem-aventuranças. Que cada um de nós se cubra e se proteja com toda essa bênção que nós podemos desfrutar aqui nas bem-aventuranças, que a gente leve isso como uma arma, como um escudo, como uma proteção para os males, contra os males desse mundo. Amém? Graça e paz, muita luz na sua vida. Abraço.